Atos 2:40, Pedro está pregando para a igreja, para o povo que estava reunido em Jerusalém. E aqui nós temos, a partir do verso 40, um resumo do que Pedro estava falando. Diz assim a Bíblia: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente quantas pessoas? 3.000 pessoas. Olha só que maravilhosa foi essa pregação. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Eu acabei de ler com vocês, amados irmãos, um trecho de Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, que narra os parâmetros da igreja do Novo Testamento, também chamada de igreja primitiva. E aqui nós temos o segredo do sucesso de uma igreja e do sucesso dos primeiros cristãos. A igreja primitiva, ela enfrentou muitos problemas. Hoje nós não enfrentamos e nem imaginamos os problemas que aquela igreja enfrentou nos seus dias. Não foi só problemas financeiros de não ter dinheiro para pagar aluguel, não foram só problemas estruturais de não ter cadeira para a pessoa sentar, de não ter ar na igreja para evitar o calor, ou talvez não ter ar para poder evitar o frio. Não foram problemas estruturais de talvez não ter uma cadeira mais cômoda para receber as almas, de não ter um som bom, de não ter talvez um ministério de louvor, de não ter um corpo diaconal grande. Não foram esses os problemas. A igreja, no início dela, enfrentou perseguição, enfrentou afronta. Era muito difícil ser cristão naquela época. Hoje é fácil, de certa forma. Agora, nessa época que nós lemos aqui, queridos, todos vocês que estão aqui, ser cristão era sinônimo de ser perseguido, assassinado, de ter a sua família escorraçada pelo Estado. Ser cristão era sinônimo de que você já sabia que não tinha mais trabalho. Se você se declarasse cristão, você já sabia que ia ser demitido, que ia ser deposto. Porque cristão, nos períodos de perseguição da igreja primitiva, no primeiro século, era sinônimo de inimigo do Estado. E aqui eu tenho uma notícia que talvez não seja tão boa para alguns, mas é boa para outros, depende da tua fé. Nós vamos viver isso. Os dias estão se aproximando em que nós viveremos perseguição, afronta, seremos proibidos de cultuar. Isso já acontece, não é um negócio do futuro. O pastor está falando um negócio do futuro, lá de Apocalipse. Não, isso já está acontecendo. Só não está acontecendo no Brasil. Só não está acontecendo no Ocidente. Mas no Oriente, do outro lado do mundo,
Isso já acontece. Guerras não estão por vir. Guerras e rumores de guerras que Jesus prediz em Mateus 24 já estão acontecendo. Agora, essa semana teve uma nova guerra, final de semana, que se iniciou. E não é um conflito armado, não, já é considerado estatutariamente guerra. Guerra entre Israel e Irã. Uma guerra declarada. Ou seja, e ontem eu estava pesquisando esse final de semana, nós já temos mais de 10 guerras simultâneas acontecendo no mundo. Guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda não terminou, não foi dado trégua, e outras mais em Uganda, Angola, Nigéria, fora as guerras do continente africano. Temos guerras no Oriente Médio também. Ou seja, aí eu estava ouvindo um rabino essa semana, comentando do parecer deles, dos judeus, e para eles, esses são os maiores sinais de que o Messias está voltando. Para eles pela primeira vez, para nós que somos cristãos pela segunda vez, para arrebatar a sua igreja. Então o tempo está acabando, os dias estão ficando mais curtos e a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Ou seja, o dia em que Jesus vai aparecer nos céus, nos ares, e não importa se você vai estar trabalhando, se você vai estar cozinhando, se você vai estar limpando a casa, o que você vai estar fazendo, se vai estar pecando, eu não sei onde você vai estar, mas a Bíblia diz que todo olho verá Jesus voltando nos ares ao soar da última trombeta, da sétima trombeta, e esse sinal nos céus, todo olho o verá voltar em poder e grande glória. E aqueles que morreram em Cristo, diz a Bíblia em Tessalonicenses, que ressuscitarão primeiro, para encontrar Jesus. E nós, os que tivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos arrebatados, para encontrar Jesus nos ares. E diz a Bíblia que ali estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então isso é um alerta para você pensar como é que você está levando a tua vida. Porque não vai importar nada nesse momento. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem diploma, se não tem diploma. Se tá... A partir desse momento, querido, em que a trombeta soar e Jesus voltar e você subir ou ficar, depende da tua fé, depende se você é crente, convertido, de verdade. A partir daquele momento já não tem mais o que fazer. Não vai existir mais culto, o pastor Billy não vai estar mais aqui, igreja, não vai existir mais igreja. Você não vai ter como ir na igreja buscar alguma bênção, não vai ter mais chance. Os teus familiares não vão ter mais chance de buscar ou aceitar o teu convite para vir para a igreja, já era. A chance é agora. Depois que Jesus voltar e arrebatar cada um de nós, que dia glorioso há de ser, a gente não vai precisar mais trabalhar, a gente não vai mais sofrer, a Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, as coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer novo. Você quer viver isso com a igreja? Então permaneça. A Bíblia diz que nós devemos ser encontrados acordados quando Jesus voltar, com a lamparina cheia. Quem lembra da parábola das 10 virgens, né? Metade delas deixou a sua lamparina, seu fogo se apagar, por causa da falta de azeite. E a outra metade da igreja manteve o seu fogo queimando por Deus, manteve-se fiel. Aí o noivo voltou, e aquelas que deixaram o fogo se apagar, não entraram nas bodas do Cordeiro. Somente aqueles crentes que permaneceram fiéis. O que Deus está falando para nós nessa noite? Que não importa a luta que venhamos a enfrentar hoje, a glória que em vocês será revelada é muito maior. Amém? Vai valer a pena você permanecer fiel. Quando você vir Jesus voltar e ver você ser liberto do pecado, da tristeza, da dor, da luta, da preocupação, a única coisa que você vai pensar é: valeu a pena toda a minha luta para me manter fiel na igreja, valeu a pena me manter firme na palavra, valeu a pena eu não vacilar, mesmo diante dos maiores obstáculos da minha vida, valeu a pena
porque hoje eu estou no paraíso com Deus. Amém? Agora, isso é sucesso. Isso que eu falei para vocês. Isso que eu falei para vocês é o sucesso do cristão. E nós podemos ser cristãos vitoriosos, bem-sucedidos. Deus não olhou para você e disse: esse desgraçado, eu vou fazer ele sofrer, eu vou fazer ele entrar para a igreja. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Depois que eu entrei para a igreja, tudo piorou, parece que Deus me castigou me trazendo para a igreja, me convertendo. Parece que Satanás veio em dobro sobre a minha vida. Às vezes Satanás coloca essa mentira na nossa mente e nós acabamos acreditando nessa mentira satânica que eu quero desfazer nessa noite. Porque você não nasceu para ser um cristão derrotado, oprimido, caído no pecado. Tem como você ser um cristão vitorioso, vigoroso, que faz uma oração e Deus escuta as tuas orações. Um cristão que, aonde você chega, o Espírito Santo que está e que habita em você, coloca para correr todo demônio que está naquele ambiente. Um cristão tão cheio do Espírito Santo como eram os primeiros discípulos, os primeiros cristãos da época da igreja primitiva, que aonde a sombra do apóstolo passava, os doentes eram curados. Você não precisa virar pastor para que isso seja verdade. Você precisa ser apenas um crente sincero e um crente de fé. Diga amém. Você não precisa virar pastor para convidar ou para pregar o evangelho para o teu colega, para o teu amigo, para o teu familiar e ele se converter. Basta você seguir esses passos aqui que eu vou mostrar para vocês na palavra, para que você entenda que existe uma bênção lá nos céus, que cada um de vocês que estão aqui, todos vocês, todos, desde o irmão lá do fundo, as irmãs ali mais idosas lá no fundo ali, a irmã Marta, a sua irmã ali, todos vocês, até as mais jovenzinhas aqui na frente, cada um de vocês consegue acessar essa bênção e ser um crente poderoso aonde você estiver. Você quer ser um crente poderoso? Você quer ser um crente espiritualmente poderoso, intercessor, de oração, não aquele crente fraco que qualquer demoninho de segunda categoria já derruba? Qualquer tentaçãozinha que Satanás manda já acaba com o guerreiro, com o gaúcho. Não, um crente poderoso, um crente conhecido nos céus e, como era o apóstolo Paulo, conhecido no inferno. Diz a Bíblia no livro de Atos que os demônios numa casa, uns crentes fracos foram tentar expulsar um bando de demônios, os filhos de Seva. Aí o demônio olhou para eles. Quem lembra dessa passagem no livro de Atos? O demônio olhou, diz que eles chegaram e falaram: em nome de Jesus, saia. Só que eles estavam devendo para o diabo. Aí diz que o demônio olhou para eles e falou: olha, eu conheço Jesus. Diz que o demônio disse: eu conheço Jesus que você está falando, eu conheço o apóstolo Paulo, porque ele incomoda o inferno, ele é conhecido, mas vocês eu não sei quem são. Aí a Bíblia diz que os demônios deram um laço naqueles homens lá e voltaram para casa derrotados e nus. Leia no livro de Atos, nesse livro que nós lemos aqui. Leia na tua Bíblia, tem essa história. Por quê? Porque eram fracos, espiritualmente falando. Todavia, eu acho interessante que eles falam do apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, ele é conhecido nos céus e ele é conhecido lá no inferno. Lá a gente tem medo dele, porque o Deus que habita nele destrói todo o plano que a gente tenta empreender. Você quer ser esse tipo de pessoa? Você tem essa autoridade. Talvez Satanás esteja dizendo na tua mente, no teu complexo de inferioridade, que você não é ninguém, que você não pode, que isso está muito longe. Não, muito pelo contrário, você não precisa ser um super-homem ou uma super-mulher para viver isso. Basta você cumprir o que eu vou passar para vocês aqui, para você ser um cristão, um homem e uma mulher, espiritualmente robusto, forte, vigoroso, com saúde no teu espírito, para vencer as guerras e as lutas
do inferno espirituais e guerras e lutas materiais. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que eu tenho que fazer para ter esse sucesso, para ser esse tipo de cristão agora em 2025? A Bíblia responde para nós, a partir do verso 42. A Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. Vocês leram no verso 41 comigo. Aproximadamente 3.000 pessoas. E esses 3.000, essas 3.000 almas, olha quanta gente, 3.000 pessoas, eles praticavam 4 coisas que fizeram com que a igreja deles, aquela igreja da época, colhesse feitos extraordinários. O que eu estou dizendo nessa noite é que se a nossa família de fé do bairro Itararé praticar essas 4 coisas que nós vamos ver aqui, nós vamos colher nesse bairro as mesmas bênçãos e milagres extraordinários que esse povo viveu nessa época. Amém? Vocês viram comigo os efeitos disso. Mas primeiro eu preciso falar sobre as causas. O primeiro deles está ali no verso 42, diz assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, essa é a primeira causa daquilo que vem logo a seguir. Você imaginou comigo uma igreja como essa igreja? Lá no verso de número 43, então a gente tem 2 versículos, o verso 42 e o verso 43. No verso 42 nós temos a causa daquilo que acontece no verso 43. Está ficando claro, sim ou não? Sim? No verso 43, nós vemos uma igreja vivendo. Olha ali no verso 43 comigo. Primeira coisa, 6 coisas. Primeira coisa, temor. Diga comigo, temor. Uma igreja que tinha temor de Deus. Você já imaginou fazer parte de uma igreja assim? O que é uma igreja de temor, pastor? É uma igreja com santidade. É uma igreja com temor na maneira como lida com as finanças, na maneira como lida com o povo. Se você é crente mais antigo, se você já passou por outras igrejas, talvez você já tenha passado por igrejas sem temor. É a coisa mais triste que pode acontecer numa família e numa vida, é você estar numa igreja, você levar a tua família para uma igreja que não tem temor de Deus. Você vai destruir teu casamento, você vai destruir a tua família, você vai destruir a tua vida, se você frequentar uma igreja sem temor. Diga, misericórdia. Porque vão extorquir o teu dinheiro, vão destruir a tua vida emocional, financeira, porque não tem temor de Deus, ou seja, não existe santidade naquele lugar, não existe temor por viver debaixo dos princípios da palavra de Deus. Mas não era assim na igreja primitiva, eles tinham temor ali, estavam cheios de temor. A segunda coisa que eles viviam, muitas maravilhas e sinais, eles viviam milagres naquela igreja. As pessoas iam para o culto, os doentes eram curados, os paralíticos levantavam, sinais aconteciam, aquelas causas que eles tinham juridicamente eram resolvidas pelo poder de Deus. As pessoas que chegavam ali aflitas, com o coração apertado, com o coração depressivo, com o coração angustiado, eram animadas e curadas pela palavra de Deus. Milagre acontecia naquele lugar. Coisas impossíveis que homens não poderiam fazer, aquelas pessoas, os crentes, viviam. Porque crente de verdade vive o impossível de Deus. Você está recebendo essa palavra? Aquilo que é impossível aos homens, se você for crente de verdade, você pode viver nesse ano em nome de Jesus. Milagres poderosos, sinais, maravilhas. Você já imaginou uma igreja assim? Com sinais, com maravilhas. Outra coisa que eles tinham ali, generosidade. Tudo que eles tinham, eles vendiam, eles davam para aqueles que necessitavam, eles davam para os pobres, para aqueles que tinham necessidade material. Ou seja, era uma igreja generosa, não era uma igreja mesquinha, que você não consegue fazer um projeto, não consegue comprar cadeira, não consegue fazer nada porque a igreja não ajuda financeiramente. Não era uma igreja assim, era uma igreja generosa. Quando tinha alguém precisando de comida, de alimento, de roupa,
Eles doavam, eles davam, eles entregavam. Outra coisa que eles tinham ali, unidade. No verso 46, eles se reuniam, eles tinham unidade, não era aquela igreja dividida, aquela igreja cheia de contenda, que o fulano tem mágoa com o ciclano, que tem mágoa com o beltrano, que tem mágoa com o outro terceiriano. Não, era uma igreja unida. Quando o Jorge precisava, o Cris estava lá para orar por ele. Quando o Cris precisava, a irmã Gladys estava lá para orar por ele. Quando a irmã precisava, a irmã Elfrida estava lá para estender a mão quando ela precisava. Quando a irmã Elfrida precisa, está lá a irmã Roberta para estender a mão. Quando a irmã precisa, está lá o irmão Sérgio para estender a mão e ajudar aquela pessoa a sair daquilo que ela se encontrou. Uma corrente de fé. Diga amém? Diga, uma família que ajudava o seu irmão a enfrentar os piores momentos da sua vida. Porque a vida tem problemas, a vida tem altos, mas a vida também tem baixos. E quando você estiver lá embaixo, você não está sempre no alto. Ninguém é forte o tempo todo, ninguém é bom o tempo todo, ninguém é saudável o tempo todo, ninguém é fiel o tempo todo. Quando você se encontra lá embaixo nessa montanha russa, você precisa de uma família de fé que te ajude a levantar. É por isso que Deus colocou cada um de vocês nesta família de fé. É por isso que Deus fez esta família de fé, há quase 5 anos atrás, abrir nesse bairro. E é por isso que a cada mês, desde que nós abrimos essa obra, a gente recebe e acolhe aqui muitas pessoas que estão lá embaixo, muitas pessoas que estão lá no vale, muitas pessoas que estão desanimadas com a igreja, muitas pessoas que estão desanimadas com o casamento, muitas pessoas que estão em crises financeiras, estiveram em crises financeiras. Recebemos aqui pessoas com familiares numa crise de diagnóstico, desenganados pelo médico, pessoas desenganadas por ministérios, por igrejas, por experiências ruins com Deus, pessoas pensando em se desviar, em voltar para o pecado, pessoas no vale. E pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós conseguimos estender a mão e levantar essas pessoas para a glória de Deus. Diga amém? Mas era uma igreja unida que tinha esse propósito. Quando você passar pelas contingências da sua vida, você tem uma pessoa aí do teu lado que vai te ajudar a suportar. Você está entendendo a mensagem nessa noite? Diga, unidade. Eles tinham ali também, diz o verso 46, partiam o pão de casa em casa, tudo mais, louvavam a Deus com alegria ali, ó, alegria, sinceridade de coração, eles participavam das refeições, eles participavam com alegria, eles tinham sinceridade no coração, tinham louvor a Deus. E no verso 47, para mim é o mais maravilhoso. Deus acrescentava diariamente para aquela igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Aquela igreja crescia, aquela igreja multiplicava, e não crescia por métodos humanos. Deus acrescentava à igreja: ó, fulano, é o seguinte, eu vou te plantar nesse ministério. Você acha que você veio até aqui à toa? Porque você quis? O verso 46 me dá base, fundamento para afirmar que foi Deus que acrescentou você a esta família. É ou não é verdade? Está ali no verso 47. Verso 47, perdão. Na parte B. O Senhor lhes acrescentava diariamente as almas e as vidas. Diga, o crescimento vem de Deus. Nós temos duas opções. Ou a gente cresce com os nossos métodos, forçando a barra para crescer, ou a gente entrega o crescimento da obra, o crescimento da igreja nas mãos de Deus e deixa que Ele acrescente quando Ele quiser as almas. E a gente só se responsabiliza por pregar a palavra e por cair de joelhos em oração. Que tipo de método você quer? Eu prefiro ficar com Deus. Diga amém? Agora, eu quero que nós vivamos isso aqui em 2025. Eu quero que a nossa igreja viva isso. Agora, para a gente viver unidade,
para a gente viver generosidade, para a gente viver milagre de Deus, para Deus fazer acontecer nos teus pedidos de oração que estão aqui na mesa, para nós experimentarmos um crescimento, um avivamento nesse bairro, sem medida, sem precedentes, a gente precisa cumprir o verso 42. A gente precisa cumprir 4 princípios para sermos crentes de sucesso. O primeiro deles, a gente precisa se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Primeira coisa, você me pergunta: pastor, como é que eu venço o diabo? Como é que eu sou um crente, que nem assim que o senhor está falando? Como é que eu sou um crente vitorioso? Como é que eu passo a minha semana na presença de Deus? Primeira coisa, se dedique ao ensino da palavra de Deus. Amém? Permaneça no ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz ali que eles se dedicavam. Essa palavra se dedicar significa permanecer. Em algumas versões, talvez na tua Bíblia esteja, permaneciam no ensino dos apóstolos. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Permaneciam ali. As lutas vinham, mas eles permaneciam ali na igreja, sentados, aprendendo, ouvindo, recebendo. A igreja apostólica era uma igreja que aprendia. Eles perseveravam na prática de aprender. Ou seja, não era na primeira luta que eles desistiam do seu aprendizado, mas eles eram baseados no ensino da palavra e se dedicavam no ensino da palavra. Para você que está nessa noite aqui e que ainda não desistiu, para você que está aqui com a tua Bíblia aberta, com o teu coração aberto já há alguns meses ou alguns anos, você vem, você sai da sua casa, você traz o teu caderno, você anota, você traz a tua Bíblia, você recebe o ensino, você memoriza o ensino, você recebe a pregação, você ouve a pregação, você tenta guardar no teu coração a pregação. Para você que ainda não desistiu, eu quero liberar uma palavra para você. Você vai viver os milagres de Deus, você vai viver a multiplicação de Deus, você vai viver o mover de Deus extraordinário, porque enquanto muitos saem da igreja porque é só baseada no ensino, e não tem revelação, e não tem mover, e não tem fumaça, não tem luz, não tem show pirotécnico, você ainda permanece baseado no ensino da Bíblia. Por isso os milagres de Deus vão te acompanhar, porque Deus abençoa uma igreja baseada no ensino da palavra. Eles não permaneciam ou se baseavam em demonstração de poder, em entrevista de demônio. Já viu entrevista de demônio, irmão? De onde você veio? Não sei o que, foi pago aonde? Não tem problema perguntar. Jesus perguntou, Jesus conversou com alguns demônios na Bíblia. O gadareno foi um deles, Jesus trocou um diálogo. Mas não era sempre, e não era para ficar mostrando em televisão e coisa para todo mundo. Foi individual, e foi raro que Jesus fez isso. Aí o demônio fica ali falando português com o mesmo sotaque da pessoa, chega a ser engraçado. Uma vez a gente estava com um camarada lá que estava quebrando tudo, numa administração, a gente estava na administração fazendo assim, aí um cara grande, alto e grande para cima e para os lados, começou a quebrar tudo assim, irmão Jorge, e aí começou a quebrar as coisas, os olhos aqui, se encapetou de uma maneira, colocou a mão para trás, e aí, aí a gente chegou, estava ministrando, né? O pastor, que é um parente meu pai na verdade, chegou no ouvido dele e falou o seguinte: tudo que você quebrar aqui, você vai pagar, começa por aí. Eu sei que na hora ele parou, um demônio esperto, né? Ele chegou no ouvido, tudo que você quebrar, se quebrar o celular, que isso daqui é coisa cara, você vai pagar. Na hora parou, ficou quieto o demônio. Aí, se é demônio mesmo, você faça um teste, pega a carteira dele, tira a maior nota e dá para ele rasgar, vê se é demônio. Se ele não rasgar, não é nada. Diga amém? Estou brincando, só para descontrair um pouquinho. Mas é para dizer para vocês que esses shows que muitos pastores recorrem para atrair gente, porque isso atrai gente, isso atrai povão, irmã Rosane, atrai povão. Eu ficar aqui
dizendo para a irmã Gladys tudo que ela viveu hoje, que ela viveu essa semana, e o CPF dela é tal, e o número... O povo gosta, o poveco que não gosta de ensino, de ler Bíblia, adora isso. O povo que não gosta de ler, de aprender, que nem Bíblia carrega para a igreja, adora chegar lá para ver. Meu Deus, o missionário poderoso, o pastor Billy poderoso, vai lá, menina, que ele revela até a cor das cuecas. Vai lá porque ele é poderoso. E nada contra esse tipo de mover, não tem problema. Agora o problema é ficar alimentando o povo com isso e trazendo povão aí, que não quer compromisso com Deus, que segue no pecado, que não quer se converter, que não quer se arrepender, que não quer nada, não quer compromisso, não quer pegar uma carteirinha numa igreja, ser dizimista, ser ofertante, ser uma pessoa fiel, só quer chegar na igreja, bater o cartãozinho dele, ver um poder ali, uma manifestação ali e ir embora. É povo sem compromisso, é povo que não quer aprendizado, é povo que não quer ensino. É por isso que o casamento segue o mesmo, a vida segue a mesma, segue no mesmo pecado. Por quê? Porque o segredo para ser um crente vitorioso, um crente vigoroso, o segredo para viver os milagres de Deus, a bênção de Deus, a multiplicação de Deus, o primeiro segredo é se dedicar ao ensino da palavra. Aleluia. Aí não é todo mundo, é lógico que não é todo mundo. É lógico que é só gente que quer aprender algo da palavra de Deus. E eu estou na frente de gente que quer isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você já ficou aqui depois de tanto tempo, depois de tanta pregação, é porque você quer, né? Porque você está demonstrando que você quer aprender, você quer viver isso. Eu quero te dizer, eu estou muito feliz por você. Você está tomando a melhor decisão quando você decide estar numa igreja baseada só e unicamente na pregação e no ensino da palavra de Deus. Diga amém? Diga amém. Ensino e aprendizado. Primeira coisa, você tem que ver numa igreja. Quando você sair daqui e for para outra, já analisa a primeira coisa. Tem ensino nesse lugar? A palavra é pregada, é ensinada, né? Se isso um dia acontecer, você já analisa. Porque a gente precisa do poder de Deus, a gente precisa. A gente vai orar daqui a pouco. E a glória de Deus, se Deus quiser e se for a vontade dEle, vai descer sobre nós. O poder dEle, a virtude dEle, novas línguas, dons, milagres. A gente valoriza isso também. Eu valorizo a unção de Deus. Mas a gente não pode deixar de valorizar o ensino da palavra de Deus. Diga amém? Porque a igreja, você está vendo comigo claro como água aqui, a igreja da Bíblia, a primeira coisa, ele fala outras coisas depois, mas a primeira coisa que aqui diz é que essas 3.000 pessoas permaneciam e se dedicavam no ensino dos apóstolos. Não era no milagre, não era em qualquer outra coisa, era no ensino da palavra. Diga amém? E nós precisamos disso, porque nós temos 2 tipos de ensino na Bíblia. Nós temos o ensino para a salvação e nós temos o ensino para a edificação. O ensino para a salvação é para o não crente, para que ele seja salvo, é você antes de ser convertido, é a pregação do evangelho. Agora, para todos vocês que já são batizados, que já são convertidos, a gente entrega aqui o ensino da edificação. É o ensino que não é para você ser salvo porque você já é salvo. É o ensino para você permanecer na palavra de Deus, para você ser edificado, para você enfrentar a tua semana, para você trabalhar bem, para você prosperar com os princípios da palavra de Deus, para você aplicar esses princípios na tua casa, para você permanecer firme na fé. Você precisa do ensino da edificação, dado semanalmente para você. Diga amém? É o alimento, é o feijão com arroz. A gente come de vez em quando uma carninha mais cara, come, mas o que a gente precisa para viver, para sustentar, é o feijão com arroz da palavra de Deus. Diga amém? E é isso que nós damos aqui todo culto, para que você possa crescer. Portanto, esse é o primeiro ponto para nós sermos uma igreja vitoriosa e para você ser um crente vitorioso. Segundo deles, comunhão. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Se reuniam, tinham comunhão uns com os outros. A palavrinha comunhão aqui significa que eles tinham os seus bens em comum e que eles se reuniam todos os dias, diz a Bíblia. Lá no verso 46 vai dizer, todos os dias continuavam
a reunir-se no pátio do templo. É isso que está ali no verso 46? Diga comigo, comunhão. É por isso que a gente se reúne aqui na igreja, no templo, né? Esse negócio de eu vivo longe da igreja, mas perto de Deus. Eu oro em casa, não ora nada. Leio Bíblia em casa mesmo e está tudo bem. Confia. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê essas pessoas, não era nem uma vez por domingo. Aqui eles se reuniam todo dia, depois começou a ser semanalmente, no decorrer do Novo Testamento. Mas aqui, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, eles tinham comunhão. Ali diz, eles partiam o pão em casa. Agora nessa semana nós vamos fazer a reunião das mulheres fortalecidas. Elas vão partir o pão em casa. Diga amém. É a dinâmica da nossa igreja. Se reúne no templo, parte o pão ali, em casa, juntos participavam das refeições com alegria, se alegravam juntos nas casas, de casa em casa, que nem a gente está fazendo esse projeto com as mulheres. Se Deus quiser, vamos fazer com os homens também. Ou seja, é uma igreja que tinha templo e que tinha casa. Tinha o lugar, o templo, o lugar onde poderia comportar mais pessoas para ouvir o ensino, mas também tinha reunião nas casas. O segredo de uma igreja vitoriosa é comungar com a igreja. Isso eu já falei aqui e eu reitero. O segredo para você ter uma vida cristã vitoriosa é você ter o ensino da palavra e é você sentar aqui, nem que seja no frio, do lado desse irmão que tem a mesma fé com você, para que juntos vocês possam fortalecer um ao outro em oração. Diga amém. Para que juntos vocês possam, como uma corrente, em que um elo fortalece o outro elo, estar firmes e fortes para vencer as investidas do diabo. Comunhão significa compartilhar das mesmas realidades espirituais. Essa é a palavra comunhão, a palavra koinonia. Mesmas realidades, apesar de ambientes culturais diferentes. Vou explicar para você. A irmã Frida e eu, nós viemos de outra família, de outra cultura, de outra cidade. Nós temos outro sotaque, nós temos outra, né? Estamos no mesmo estado, mas a gente vem de outra. E assim vocês todos aqui. Todo mundo vem de um lugar, todo mundo vem de uma cultura, todo mundo vem de uma família. Cada um teve uma infância diferente. Cada um teve um tratamento dos pais diferente. Teve gente que teve que trabalhar com 12 anos, teve gente que começou a trabalhar com 6 anos. Nem o pastor Vanderlei estava me contando esses dias. Teve gente que já conseguiu estudar, já conseguiu finalizar os seus estudos com 18 anos, depois já conseguiu fazer talvez um curso técnico, um curso, uma faculdade. Cada um tem uma história de vida diferente. Para não falar das histórias piores, mais macabras. Gente que foi abusada, gente que foi agredida, gente que sofreu na infância, sofreu abandono, sofreu com um tratamento familiar, uma família toda desajustada, que o pai era bêbado, que não sei o que, e que os pais se separaram. Nós temos várias histórias aqui. Se eu sentar para ouvir cada história, dá um livro de cada pessoa aqui. Mas nós temos uma coisa em comum. Todos nós aqui, batizados, crentes, pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, todos vocês, nós partilhamos das mesmas bênçãos nas regiões celestiais. Nós temos a mesma fé, nós estamos esperando o mesmo Senhor, nós temos a mesma esperança de salvação, nós vamos participar da mesma glória, nós vamos frequentar o mesmo céu, nós temos o mesmo Espírito Santo, nós temos a mesma unção, nós temos o mesmo acesso à sala do trono para orar e para clamar. Nós nos chamamos de irmãos, porque nós fazemos parte da mesma família espiritual. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Diga amém. Fala para o irmão que está ao teu lado aí, você é meu irmão. Fala para ele. Você é irmão. Você tem que estar junto com ele. Por mais que sejam pessoas diferentes, até casado, é irmão na fé. Vocês são meus irmãos na fé. São ovelhas também do meu ministério, do meu pastoreio, mas acima de tudo, são meus irmãos diante de Jesus. E é por isso que essa família de fé praticava a terceira coisa ali, o partir do pão, um eufemismo para a Santa Ceia. Então eles praticavam a Santa Ceia. A prática da Santa Ceia ela era comum, ela era corriqueira.
Aquele ato que nós fazemos de Santa Ceia é muito importante, é muito solene, é o auge do cristão, da comunhão dos irmãos, é participar da Santa Ceia do Senhor. Eles faziam isso. Tinha ensino, então você vai analisando aí a nossa igreja, vai analisando quem nós somos. Tinha ensino, tinha comunhão na igreja e nas casas, tinha partir do pão, que é a Santa Ceia, e a quarta coisa, para você ser um crente poderoso, para você viver numa igreja poderosa, para a nossa família de fé no bairro Itararé viver coisas extraordinárias, eles eram pessoas de oração. Aleluia! Era uma igreja que dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. A oração nessa igreja, queridos e amados irmãos, tinha o primeiro lugar. Eu estava falando isso na sexta-feira. A oração é você unir a tua fraqueza com a força de Deus. A oração é você, na tua humildade, se ajoelhar aonde você estiver, passando pelo problema que você estiver, e colocar na tua humildade, na tua fraqueza, a tua situação nas mãos de um Deus Todo-Poderoso que pode realizar milagres extraordinários. Através da oração, Deus pode salvar a tua família. Através da oração você foi salvo e você está sentado nessa igreja. Através da oração eu tenho certeza que você já recebeu muitos milagres de Deus. Através da oração, chuva pode descer, o sol pode parar, montanhas podem se mover, obstáculos podem ser destruídos pelo poder da oração. Através da oração, queridos e amados irmãos, o bairro Itararé pode ser tocado com um fogo, com um avivamento, sem medidas, que as almas desse bairro vão deixar os bares e se prostrar diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da oração, nós vamos vencer todos os demônios que ainda enfrentam e tentam contra a tua vida nesse bairro. Através da oração, a nossa igreja tem vivido todo mês milagres financeiros e tem permanecido nesse lugar, porque nós oramos e nós clamamos que Deus possa prosperar essa obra, e Deus tem prosperado. Através da oração, essa igreja que começou com 3 pessoas, cresce a cada ano. Através da oração, essa igreja que começou sem perspectiva nenhuma, alcançou a tua família. Diga glória a Deus. Através da oração você está vivendo o que você vive hoje. Através da oração de alguém você está aqui. E através da oração você vai viver aquilo que você sonha em nome de Jesus. A igreja, para nós orarmos, era uma igreja de oração. Eu trouxe ali as referências bíblicas. A primeira delas é Atos capítulo 1, verso 14, para você ir ver comigo como essa igreja era uma igreja de oração. Atos 1, 14, diz ali a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para você ver juntamente comigo como essa igreja era uma igreja de oração. Olha só que interessante. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de José, e com os irmãos dele. Atos 1,14, eles perseveravam unânimes em oração, era uma igreja de oração. O próximo verso, Atos 3, no capítulo 3, do verso 1, diz a Bíblia que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Eles tinham esse costume de orar todos os dias às 3 horas. Em Atos capítulo 4, verso 31, diz: tendo eles orado, olha só como aquela igreja era uma igreja de oração, e eu profetizo que nós vamos viver Atos capítulo 4, verso 31 na nossa família de fé. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eles estavam orando e o lugar tremeu, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Porque onde tem oração tem tremor,
Aonde tem oração, a terra se abala. Aonde tem oração, os montes são destruídos e o Espírito Santo toma aquelas almas. Em Atos 6, capítulo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos falando que eles vão se consagrar à oração. Agora no mês de julho, Deus me deu a oportunidade no meu trabalho de consagrar um mês de oração. No mês de julho eu vou passar o mês todo em consagração e em oração, de manhã, de tarde e de noite. Eu já avisei os irmãos, na primeira semana do mês de julho, eu convoco você, convido você a estar comigo. Nós vamos fazer aqui na igreja uma semana de oração. À noite, nós vamos nos encontrar aqui, porque eu quero viver Atos capítulo 2, e nós precisamos convocar vocês para a oração. Em Atos 12, capítulo 12, verso 5, diz que Pedro estava guardado na prisão, Pedro estava preso, tinha sido perseguido, mas é interessante como havia oração incessante a Deus, por parte da igreja em favor dele. Pedro estava preso, a igreja estava orando, e a Bíblia vai seguir dizendo que Deus envia o anjo e liberta Pedro daquela prisão, porque tinha uma igreja em oração. Em Atos capítulo 13, verso 2, diz a Bíblia que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ou seja, depois do jejum, depois da oração, Paulo e Barnabé foram para uma cruzada missionária intercontinental e converteram muitas almas, e toda aquela região, aquele mundo conhecido para o Senhor Jesus Cristo. Mas eles partiram da oração. Diga amém. Atos capítulo 16, verso 24, diz que eles receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Paulo e Silas estão presos, Paulo e Silas estão perseguidos, Paulo e Silas estão no pior momento da vida deles ministerial, no sentido de estarem aprisionados no cárcere interior. Mas quando eles são presos, olha que verso lindo, você não encontra dizendo que eles ficaram se lamentando: ah, meu Deus, por que eu aceitei o ministério? Ah, meu Deus, por que eu entrei para a igreja? Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Parece que depois que eu comecei a servir esse Jesus, parece que as coisas pioraram. Você não encontra Paulo e Silas dizendo isso. Você vê no verso 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A Bíblia vai seguir dizendo nesse capítulo que um terremoto vem, e um anjo de Deus, através desse terremoto, faz as correntes de Paulo e Silas caírem, depois da meia-noite, e eles são libertados daquela prisão de Filipos, através do louvor e da oração.